Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. Fluminense e Internacional disputam a contratação de zagueiro. Thiago Almada chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. Ainda iremos falar de reforços no Corinthians, Rames Rodrigues no São Paulo, reforços no Cruzeiro e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. O Flamengo tenta a contratação de Paquetá e o West Ham impõe condições. A condição do time inglês está na mesa e o Flamengo já sabe. O West Ham só aceita negociação definitiva. O Flamengo teria que comprar Lucas Paquetá. Devido a isso, o clube vai se cercando de cuidados jurídicos para poder fazer uma boa negociação e não prejudicar o clube. Está claro para você que está nos assistindo, para mim e até para o Flamengo. Em condições normais, seria praticamente impossível o Flamengo conseguir investir para trazer um jogador do calibre de Lucas Paquetá de volta ao Brasil. Só para se ter uma ideia, há 2 anos atrás o West Ham investiu 60 milhões de euros no jogador. E antes do problema que Paquetá está tendo com a justiça, os valores de negociações para ter Paquetá giravam em torno de 100 milhões de euros. O jogador corre o risco de ser punido pela Federação Inglesa. O Flamengo já contratou um escritório de advocacia especializado em FIFA para poder se precaver. Os advogados já falaram para o clube que existem muitas brechas judiciais que fazem com que Paquetá continue jogando. Eles também acreditam que a punição pode demorar muito para sair. O Flamengo tenta se resguardar na esperança de que Paquetá só vai ser punido na Federação Inglesa. Mas vale lembrar também que a FIFA geralmente costuma punir o jogador mundialmente quando o assunto é esse que Paquetá se meteu. Jogadores e seus empresários já deram um ok ao Flamengo, que vai tentar negociar com o West Ham agora. Caso os clubes se entendam, Paquetá vai sentar com a diretoria do Flamengo para resolver questões de salário e já pode atuar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores da América. Pena definida. Felipe Melo é suspenso pelo STJD por um jogo após empurrar assessor do Atlético Goianiense. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1 dentro do Maracanã e Felipe Melo e até outros jogadores do Fluminense também acabaram perdendo a linha naquele dia. O zagueiro foi denunciado no artigo 250 no Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar ato desleal ou hostil durante a partida. O Fluminense negocia retorno do volante Nonato, que está no Santos. A expectativa do Fluminense é que o atleta venha por empréstimo gratuito até o final de 2025. E também, obviamente, vai colocar aquela cláusula de compra no contrato. O Santos já deu ok, o Fluminense também já deu ok, só falta o sim do jogador. O empréstimo de Nonato já era, inclusive, um desejo do Santos, já que o jogador não se encaixou nas ideias de Fábio Carille, também não gerou nenhum problema internamente não, porque o jogador também parece que já tá a fim de sair. Mas mesmo assim, Fluminense e Santos precisam da confirmação do jogador, mas deve acontecer essa transferência para o Fluminense. Fluminense e Internacional tentam a contratação do zagueiro Kaique, ex-Santos. O zagueiro Kaique, que já jogou no Santos, está na mira de alguns clubes brasileiros. Quem tá tentando conversar para entender a situação do atleta é o Fluminense e também o Internacional. Vale lembrar que o Cruzeiro tentou contratar o jogador em junho, mas as conversas não andaram. No caso tricolor carioca, o zagueiro foi uma indicação de Fernando Diniz, que foi mandado embora. A diretoria do Fluminense vai sentar para conversar com o Mano Menezes para falar do atleta, mas a tendência é que o Fluminense continue interessado para poder investir. Já pelo lado do Internacional, a situação do Colorado é de querer reforçar a zaga, já que Vitão pode ser que saia do clube, mesmo que tenha renovado seu contrato até dezembro de 2026. O jogador já foi sondado pelo West Ham, Nottingham Forest e também pelo Villarreal. O grande obstáculo dos dois times agora é convencer a diretoria do Almeria de liberar o atleta. O clube não tem interesse nenhum em emprestar o jogador e sim apenas vendê-lo. Ele tem contrato por lá até julho de 2028 e a multa rescisória do cara é de 40 milhões de euros. Internacional e Flamengo firmam um acordo e Thiago Maia assina em definitivo com o Colorado até 2026. O volante chegou ao Internacional em março e, como você já sabia, ele foi emprestado pelo Flamengo e existia uma cláusula de compra que poderia ser acionada caso o Colorado tivesse interesse. E o Colorado acionou. O clube vai pagar 2.850.000 euros ao Flamengo, aproximadamente 17 milhões de reais na cotação atual da moeda. A Inter comprou 50% dos direitos de Thiago Maia, enquanto o Flamengo vai ficar com 25% e o Lille também com 25%. O jogador demonstrou felicidade em suas redes sociais. Seguirei trabalhando para conquistar coisas boas para o Clube do Povo, porque eu sei que merece. Estou muito feliz em fazer parte deste grande clube. Corinthians perto de confirmar 4 reforços que foram prometidos por Augusto Melo. O Timão está na zona de rebaixamento e vai ao mercado para poder dar aquela incrementada no seu elenco que tá bem difícil de fazer a torcida feliz. Augusto Melo prometeu à torcida pelo menos 4 reforços na janela de transferências que abre no dia 10 de julho. O primeiro chegou. O Timão oficializou a chegada de Hugo Neneca, goleiro que é atleta do Flamengo, está emprestado ao Corinthians. Além dele, está perto de chegar o volante Charles do Midtjylland e ainda Alex Santana, que pertence ao Atlético Paranaense. E também o lateral esquerdo Christian Borja, que estava disputando o campeonato português pelo Sport. Todos eles devem chegar em definitivo ao Parque São Jorge. Junto com esses caras,
caras muito provavelmente também vai chegar um novo técnico. O Corinthians queria Fábio Carille, mas parece que quem vai chegar por lá é Ramon Dias. E falar em Corinthians, o clube troca documentos com o Nottingham Forest para venda de Carlos Miguel. Nottingham Forest bateu o martelo e vai mesmo levar Carlos Miguel. A expectativa é que o jogador já vá na semana que vem para a Inglaterra para poder fazer exames médicos. Se for aprovado, o clube inglês vai fazer o pagamento ao Corinthians. Desde que sentiu dores e não foi para o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o jogador foi afastado pelo próprio treinador da época, que era Antônio Oliveira. O treinador português entendia que Carlos Miguel estava meio que fazendo corpo mole ali, já que estava de saída e não queria mais jogar com a camisa do Corinthians. Todo mundo sabe da confusão que aconteceu, já que a multa de Carlos Miguel era de 50 milhões de euros e caiu para 4 milhões de euros, já que existia uma cláusula no contrato em um acordo feito em 2021. O goleiro, no seu último ano de contrato, teria essa queda drástica no valor da sua multa rescisória. Boa sorte pro Carlos Miguel na Inglaterra. Thiago Almada desembarca no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. O cara madrugou, chegou no Rio de Janeiro às 6 horas da manhã no aeroporto. Apesar do horário, 40 torcedores do Botafogo estavam por lá para receber o atleta. Almada não quis conversar com a imprensa, mas conversou com alguns torcedores até chegar no carro e poder ir para as instalações do CT do Botafogo. O jogador afirmou que vai usar a camisa 23 no clube e também disse que vai defender a Argentina nas Olimpíadas no mês de julho. Almada vai ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, no valor de 134 milhões de reais. Diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, elogia Rames Rodrigues e não descarta a permanência do jogador. O diretor do São Paulo falou sobre as atuações de Rames Rodrigues na Copa América. O jogador tem ido muito bem na Colômbia, tem sido muito bem acionado, inclusive foi o melhor jogador em campo no jogo contra a seleção brasileira. O Rames tem contrato conosco, tem feito uma Copa América muito boa, um dos principais jogadores. Obviamente é muito diferente jogar na seleção da Colômbia e no São Paulo. A diretoria ainda falou que terminando a Copa América, se não existir nenhuma proposta pelo atleta, ele vai ter que voltar ao elenco. E aí a diretoria do São Paulo vai decidir o que fazer, mas que existe sim a possibilidade dele ficar no clube. O Cruzeiro recebe oferta de empréstimo de clube japonês pelo zagueiro Lucas Oliveira. O zagueiro Lucas Oliveira não deve mais atuar pelo Cruzeiro na temporada de 2024. Os seus empresários negociam uma ida do atleta para o futebol japonês. O zagueiro deve ir para lá nessa janela e ficar até o final da temporada de 2024, é quando se encerra a temporada asiática. O jogador de 28 anos tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025. Inclusive estava emprestado ao Real Valladolid e era titular na equipe na campanha do vice-campeonato da segunda divisão espanhola. Lei que permite reforma de São Januário é sancionada. Com muita festa e presença de vários torcedores, o prefeito Eduardo Paes comemorou e sancionou a lei que permite a reforma de São Januário, tão tradicional estádio do futebol brasileiro. A cerimônia de assinatura da lei ocorreu minutos antes do início da partida entre Vasco e Fortaleza, dentro do próprio São Januário. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também todas as suas opiniões aqui nos nossos comentários. Meu nome é Alvin e até a próxima!